Gente, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, mais de 16.700 novos casos de câncer do colo de útero são registrados por ano aqui no Brasil. A doença mata, minha gente, mais de 6.500 brasileiras anualmente. E é a quarta causa de morte de mulheres por câncer aqui em nosso país. Porém, uma boa notícia, quando diagnosticado na fase inicial, esse tipo de câncer tem chance de cura de 100%, minha gente. Isso mesmo que você ouviu, 100% de cura quando diagnosticado na fase inicial. Mas para falar sobre esse assunto, eu e você vamos receber, ele é médico queridíssimo, ginecologista e obstetra, o nosso queridíssimo amigo Dr. Marcos Vinícius, que a gente convida para entrar na salinha da saúde. Doutor, entra aqui, doutor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Feliz Páscoa, doutor. Momento, feliz Páscoa. Deus abençoe. Agradeço o convite. Doutor, 6.500 mulheres assim por ano, doutor? Infelizmente é um número muito grande, né, para uma doença que a gente consegue prevenir de uma forma bem abrangente com o que a gente tem de arsenal hoje de diagnósticos, né? Vamos conversar sobre isso então, Vamos doutor? Por favor, sente-se. Gente, o doutor Marcos já está aqui, estamos ao vivíssimo e se você quiser participar e interagir, fique à vontade. O telefone, o WhatsApp, o Instagram, o canal que for preciso assim para você interagir e participar. Doutor, talvez assim, quando a gente fala câncer de colo, de útero, vamos assim para quem está em casa e conhecer um pouquinho a anatomia humana, onde é que está localizado o colo de útero, doutor? O colo do útero é uma parte do útero, né? A gente tem a divisão entre corpo e colo. Ele fica na parte do fundo da vagina, né? E ele é onde tem algumas alterações, principalmente de regeneração celular, que a gente chama, em que você tem uma facilidade de ter criação de células diferentes, né? As células cancerígenas, elas são células que modificaram o seu padrão. Então, o colo do útero, ele tem essa regeneração muito... Esse desenho aqui, ele ajuda, doutor, em alguma situação? Sim, ele tem... Pode pegar na mão, doutor. Fique à vontade. O senhor aqui comanda o programa, doutor. O colo do útero, né? A gente tem aqui a parte do corpo. A câmera está indo, a câmera está indo no senhor aí. E o colo do útero, ele fica nessa parte mais inferior ao útero, em contato íntimo com a vagina, né? Então, é uma porção que tem em torno de 3 centímetros a 4 centímetros de comprimento e é onde a gente tem células diferentes e onde acomete essa parte do câncer. O senhor falou que é a célula que fica, que tem um processo de regeneração muito grande. Pode ficar tranquilo. Agora, isso também significa no ciclo menstrual da mulher ou não tem nada a ver com essa regeneração? Não, essa regeneração, ela influencia no ciclo da causa do câncer do colo do útero, que é a infecção pelo HPV, né? O HPV é um vírus que ele tem um desejo por células que têm alta reprodução. Então, quanto mais células ele também quer se multiplicar. Ele quer se multiplicar. Então, quanto mais células estiverem se multiplicando, ele consegue crescer mais e aumentar a sua infecção. O senhor falou assim que a gente tem que abordar o assunto assim. O senhor falou que o vírus, o HPV, etc. Então, o que é isso? De onde vem? Como que ele entra ali? Isso, como é que se aloja ali? O HPV ele é um vírus que na sua quase que totalidade, vamos colocar 99,9%, a transmissão é via sexual. Né? Então a contaminação elas têm, às vezes do início da vida sexual da mulher e ela pode se estender por toda a sua vida. Então você não tem um controle de quando você terá essa infecção. Mas entre os números que nós temos hoje na literatura, 75% da população feminina já teve contato com HPV ou terá esse contato. Por isso, o número de casos de câncer de colo ele vem se mantendo alto, né? E a importância do conhecimento da onde vem para você se prevenir. Ô, doutor Marcos, o Brasil, aliás, o mundo ficou meio que especialista em vírus, justamente por causa dessa pandemia aí. Então, está especialista em vírus, assim, aquela questão de, você falou do contato, né? Então, tem algumas pessoas que tiveram contato, tiveram consequências mais graves, menos graves, enfim, o vírus do coronavírus, enfim. Sim. Do HPV também, essa questão do ter contato logo, é um vírus que se alojando nessa região vai também como consequência produzir o câncer
ou é um dos motivos do câncer? Não, a infecção pelo HPV, ela está ligada com o câncer. Ok. Né? Ela é obrigatoriamente, para você desenvolver o câncer, você tem o HPV dentro da célula do colo uterino. O que você pode ter em relação a controle do colo também é a parte da imunidade. Tá? A defesa imune do corpo, se tiver dentro da parte normal, às vezes as mulheres elas conseguem matar aquele vírus antes, às vezes, de saber que teve. Então a gente tem uma população feminina que tem infecção pelo HPV e não vai nunca saber. Entendi. Porque a própria imunidade, a criação de anticorpos específicos ao HPV naquelas células do colo do útero, interferem nessa evolução do câncer. A gente sofreu tanto, me desculpe fazer essa comparação, doutor, porque a gente sofreu tanto com essa questão da pandemia, desejando o momento em que as vacinas aparecessem, né? Sim. Que aí a gente tomou uma dose, duas, três, enfim, a quarta dose está vindo aí. Também a importância... Tem vacina para isso? Tem vacina para o HPV, doutor? Sim, tem vacina para o HPV. Hoje a vacinação é distribuída até pelo Sistema Único de Saúde, né? Dentro do Ministério da Saúde, você tem a orientação, a vacinação de crianças de 9 a 13 anos, que você já começa inicialmente a ter essa criação de imunidade contra o HPV, já antes da mulher iniciar a sua vida sexual. Então você já tem uma criação para evitar que essa mulher tenha uma contaminação e que essa contaminação leve ao câncer. Eu gostaria muito que o senhor falasse assim, que orientasse a questão aqui, nós estamos para orientar, para informar, essa questão do contato, do sexual, enfim. Porque tem muita gente assistindo, as mulheres, as famílias, enfim. Que tipo de situação que provoca o surgimento desse vírus? Que tipo de contato sexual? É um contato desregrado? Como é que é, doutor, nesse sentido? Na verdade, a forma de infecção do HPV ela foi modificando durante o tempo. Tá. Né? Antigamente, você tinha contato com pessoas que tinham vários parceiros, mas hoje você tem casais que estão tendo essa contaminação, mas que não tem nenhuma outra forma de relação, né, fora do casal. Então, a gente coloca, né, que a população feminina ela é de risco, né, okay. E o cuidado principal é o uso do preservativo, basicamente, porque é o método de barreira e evita que tenha a transmissão, né. A vacinação, que aí seria uma profilaxia já também, para se houver uma contaminação, você já tem uma outra proteção da parte da imunidade e o conhecimento, esse trabalho que o senhor está fazendo, a informação, as pessoas tirando as dúvidas, né? Elas tendo o conhecimento, fica muito mais fácil para evitar essas contaminações e levar ao câncer de colo de útero. Eu ainda sou da opinião, doutor, assim, que de repente tudo tem seu tempo. Sim. Tudo tem o seu tempo, enfim. Quando você está lá num pé de laranja bonito, laranja assim, mas assim, tem um tempo de você apanhar e chupar aquela laranja, vai estar docinha. Se você colhe antes do tempo, vai estar amarga, Então, eu acho que o maior método de prevenção ainda é esperar os tempos certos das coisas. Assim. Agora, o senhor falou assim dessa questão da contaminação. Esse tipo de vírus, ele fica no sangue, portanto, está no sangue tanto do homem como da mulher e nessa situação descompensada há essa transmissão, então ele fica no sangue, ou seja, é um vírus que está circulando no sangue, doutor? Não. Naquelas pessoas que tiveram contato, sim? Não, o vírus ele fica na região genital. Ali, ok. Feminina e masculina, né? Tá. O homem, ele tem um desenvolvimento diferente do HPV. Mas também tem. Mas também pode ter, né? Então, normalmente o homem ele consegue se proteger de uma forma melhor, até pela diferença da região genital. Mas a célula contaminada que tem a preservação do vírus do HPV é na região genital mesmo. Então, seria o colo do útero. A gente tem contaminação também do HPV
para vagina e vulva, que também o câncer de vagina e o câncer de vulva também tem ligação com HPV, mas é um número muito menor do que o câncer de colo de útero. Por isso a importância do câncer de colo de útero, por causa dessas células regenerativas e que multiplicam muito rápido e tem esse crescimento. Eu já vou perguntar para o senhor. Mas o local é bem específico. É ali, né? Eu vou perguntar para o senhor daqui um pouquinho, doutor, assim, qual é o sintoma, o que a mulher começa a sentir ou o que o homem também começa a sentir. Mas é porque chegou uma pergunta antes, assim, doutor. A Ivone de Caçapava, obrigado, Ivone, Deus te abençoe, bem-vinda ao Saúde e Fé, viu? A Ivone foi a primeira, então espero que o exemplo da Ivone seja seguido por você. Olá, Frei Rinaldo, doutor. Além do HPV, quais as outras causas do câncer no colo de útero? Obrigada, Ivone, doutor. Olá, Ivone. Então, respondendo a sua pergunta, basicamente é o HPV que é o causador, tá? Existe um tipo de câncer no colo do útero, que é das células glandulares, que é a parte mais interna do colo, que pode ocorrer sem ter a infecção do HPV. Mas é uma porcentagem mínima, muito pequena, que a gente só acompanha de uma forma mais específica. Aí você tem a idade, tabagismo, né, que você pode ter também a dificuldade principal da imunidade. Entendi. Então, tudo que afeta a imunidade pode ajudar, não como ajudar, mas facilitar o desenvolvimento da célula do câncer, né? Mas, basicamente, o câncer de colo de útero, especificamente, é a infecção viral que é a causadora mesmo dessa doença. O que a mulher começa, o homem também, doutor? Que tipo de sintomas, ou seja, coceira, ardência, o que é? Então, esse é o problema. O câncer ele começa assintomático. Silencioso. Silencioso. É por isso que todas as estratégias em relação à prevenção do câncer do colo de útero tem que ser feita de forma rotineira. Então, a orientação da coleta do Papa Nicolau, do preventivo, né? Tem vários nomes que são conhecidos, né? Em cada região deixa ter um nome. Entendi. Mas o coleta do Papa Nicolau, do preventivo, de forma de rotina, né? Hoje o Ministério da Saúde tem algumas sociedades já estão colocando para colher a cada 3 anos. Outros protocolos colocam anualmente, né? Na dúvida vai anual. Anualmente, eu acho que é bem seguro. Conforme o estilo de vida que a pessoa tem, né? Exatamente. Então, por ser assintomático, às vezes o sintoma só vai iniciar quando o câncer já está bem avançado. E aí começa a ter corrimento com mau cheiro, começa a ter dor na região pélvica, você começa a ter sinais de infecção. E quando você vai ver, já tem um câncer. Entendi. E é importante que esse câncer, ele não tem idade. Isso que eu ia perguntar, tem alguma faixa etária específica? Não. Não, ele não tem idade. Então, ele pode pegar meninas jovens, 17, 18 anos, senhoras de 70, 75 anos, né? Uau. A dependência é realmente da imunidade, é da infecção. E a gente vê hoje, até pela melhora da parte da vida sexual das pessoas hoje, que está sendo mais avançada, você começa a ter câncer de colo de útero em idades mais avançadas também, né? Então, essa infecção, o HPV, ele é um vírus que 75% ele some, a mulher consegue matar. Só que 25% persiste e ele fica encapsulado, doutor? Ele fica silencioso, é o que a gente chama de fase de latência. Ok. Ele fica ali e não aparece. Lá. Fica quieto, porque se ele sair, a imunidade pega, né? Os anticorpos agem. E ele fica naquele tempo ali e pode ter a contaminação hoje e só aparecer a lesão, que a gente chama de lesão precursora do câncer, daqui a 10 anos. E isso vai depender também do organismo, doutor, assim, ou seja, se a imunidade daquela pessoa está alta, está fortalecida, enfim, ele está fazendo tem todas as condições de fortalecer a sua imunidade, então ali fica encapsulado, guardadinho. Isso. Se a imunidade baixa, pode despertá-lo? Pode despertá-lo, e aí ele pode aparecer com um tempo muito prolongado, né, 10 anos, 12 anos depois da infecção. Entendi. Então, você tem que estar sempre fazendo os exames de repetição, essa é a estratégia mesmo, né, para detecção do câncer do colo do útero. Tá, agora o senhor falou também da questão da mulher tem o corrimento, tem sangramento muitas vezes, a questão do odor, enfim. Sim. Isso já são as fases onde a infecção já está ganhando corpo. Mais profunda, porque as lesões que a gente chama de lesões precursoras, que é o que a gente normalmente detecta nesses exames de rotina, normalmente são assintomáticas, né? Tá. Então, a mulher ela pode desenvolver sintomas, dor na relação, que a gente chama de dispareunia, sangramento na relação, que é a sinusiorragia, tem os nomes técnicos, né, que são mais dificinhos, mas... normalmente você detecta sem sintoma. Entendi. Então, quando as pacientes elas chegam para a gente colher o exame, normalmente até a olho nu a gente não vê nada.
O exame de laboratório que vai detectar aquela célula estranha, de uma cara diferente, e aí a gente vai continuar a investigação diagnóstica e chega ao diagnóstico do câncer. A pessoa, doutora, eu tenho que fazer essa pergunta por questão de informação para quem está em casa. A pessoa pode ter, né, o vírus do HPV e outras DSTs, doenças sexualmente transmitidas, junto ali no conjunto da obra, doutor? Sim, sim. Hoje as infecções sexualmente transmissíveis, né, nova nomenclatura, a gente até... não é mais doenças, é infecções. Hoje a gente coloca como infecções sexualmente transmissíveis, né? Mais a parte do peso da palavra. E, com certeza, quando você tem um diagnóstico de uma lesão do colo do útero, você já faz a investigação das outras ISTs. Hepatite, HIV, tem outros que podem, leucemia, tem uns vírus, o HTLV, que pode causar leucemia, que são também ligados à parte das infecções sexualmente transmissíveis. Eu já vou fazer a pergunta, assim, o senhor falou que claro, é no colo do útero, então o assunto é esse, mas pode aparecer prioritariamente na mulher, mas o homem. Aí eu vou perguntar para o senhor assim, o que pode aparecer no órgão sexual masculino se ele também tem um HPV. Mas antes tem uma pergunta que é a Solange, vamos lá para Caçador, Santa Catarina. Obrigado, Solange, pela participação aqui no Saúde e Fé, viu? Eu lá tenho 62 anos, fui ao posto de saúde fazer o exame do Papa Nicolau. A enfermeira disse que eu não tenho mais necessidade de fazer a coleta. Justificou que a bexiga está caída e não conseguiu ver o colo do útero. Gostaria de saber se devo continuar fazendo esse exame ou se existe outro exame que o substitua. É a nossa amiga Solange. Que pergunta interessante. Aliás, todas as perguntas que são perguntas interessantes e inteligentes aqui no Saúde e Fé. Doutor, é a Solange. Olá, Solange. Boa noite. Obrigado pela pergunta. É que acontece, Solange, que existe uma orientação. Ela tem 62 anos. Isso. Nova, né? Tem uma orientação da parte de controle que até os 65 anos você teria necessidade de fazer a coleta. Após os 65 não haveria mais essa necessidade, até pelo tempo que desenvolve o câncer de colo de útero, é um tempo muito prolongado. Então, você não teria como, às vezes, chegar ao diagnóstico se você fizer a coleta com 70 anos. Mas eu, particularmente, eu mantenho o desejo da paciente. Se ela acha que ela vai ficar mais tranquila... Não tem histórico familiar, não tem nada. E vai ficar mais tranquila, fala, doutor, eu não me incomodo com o exame. Tem muitas pessoas e a taxa é muito baixa da coleta pelo incômodo do exame. Entendi. Então, as pacientes, elas deixam de colher o exame o exame realmente é muito incômodo, ele é chato, pode causar um desconforto. Então, se a gente conseguisse as pessoas a fazer esse exame um pouco mais, apesar do incômodo... Porque é o único exame que detecta, de fato, ela já direciona... O HPV, doutor. Isso, é o único exame, né? Não, nós temos outros exames, só que são passos à frente. Entendi. Então, o primeiro passo é que a gente fala que o exame do Papa Nicolau, ele é mais específico. Então, se ele der que tem alteração, vai atrás que tem alguma coisa. Tem outros exames que são mais sensíveis, mas não necessariamente tem então, algum no caso problema. da dona Solange, continua. Sim, eu acho que se ela tiver interesse em manter, eu acho que não tem nenhum problema. É um exame que vai, se tiver alguma alteração, vai aparecer. Viu, dona Solange, ali, pelo que o doutor falou, sim, a senhora se sente, está desobrigada, mas se quiser fazer, faz, insista, eu quero fazer porque eu preciso, eu quero estar bem. Então, boa sorte aí. E no homem, doutora? Ou seja, eu fiz a pergunta à mulher, você falou assim, sangramento, ardência, corrimento, odor, enfim. E no homem, tem alguma manifestação externa e interna aí do HPV? Isso, a manifestação masculina é praticamente a mesma, né? Então, a grande maioria é assintomático. Esse é o grande problema. Dentro até da parte da estratégia de vacinação, são vacinados as meninas e os meninos, né? Para que tenha um corte nessa cadeia de transmissão. O homem, ele entra mais como um veículo de transmissão. O HPV, ele tem a sua taxa de câncer, que é o câncer de pênis, né? Mas é uma taxa muito baixa, né? É uma taxa que não chama muito a atenção. Porque o homem, ele consegue resolver o vírus tranquilamente, até por causa das condutas de higiene, né? São mais fáceis a parte do cuidado pessoal masculino do que com é aquela dupla, né? Externo e interno. Interno, né? Exatamente. Então, o HPV, ele tem a sua importância na parte masculina, mas a gente não faz exames de rotina no homem para detectar o HPV. Agora,
tem uma parceira, esposa ou namorada que tem HPV, você orienta a procurar o urologista para fazer o controle. Cuidado e tratamento, viu? E já vou começar com uma pergunta no WhatsApp, doutor, aqui. A Patrícia Rodrigues, obrigado, Patrícia, bem-vinda. Mandou um WhatsApp aqui para nós, que maravilha. Boa noite, Frei. Tenho 36 anos e gostaria de saber se ainda posso tomar a vacina para prevenir o HPV. Obrigado. Obrigado a você, Patrícia, fez uma ótima pergunta. E aí, doutor? Boa noite, Patrícia. Pode sim, tá? Hoje a vacina do HPV... Não tem restrição de idade? Tem, ela vai até 45 anos. 45, então, tá, então tem 10 ainda, né? É que a estratégia da vacinação hoje pelo Sistema Único de Saúde vai dos 9 aos 13 anos. Mas dentro de clínicas hoje você tem a possibilidade de fazer a vacina do HPV até os 45 anos. Okay. Já tem trabalhos hoje, já até fora do país, que já está estendendo mais essa idade, mas ainda está dentro da orientação até os 45. Para o homem também? Não, inicialmente... O homem tem vacina, não? A vacina para os meninos... Para os meninos? Para os meninos da estratégia. Entendi. E as mulheres em relação à idade após os 13 anos. Ok, e os meninos a partir de que idade? Dos 9 anos. Os 9 anos, isso, né? Dos 9 aos 13 você pode ter essa... Ok, né? Essa doutor, vacinação. a gente está falando de câncer, né? Colo de útero, o senhor já localizou, é um vírus, é igual que esse vírus também, que a gente, graças a Deus, assim, estamos assim... Penso eu, na reta final, se a gente continuar se cuidando, é claro, dessa pandemia, mas é um vírus, e o vírus ele tem as consequências. Esse vírus do HPV produz o câncer, e o câncer mata, né? Sim. Então, não dá para brincar, né, com essa realidade, ou seja, não dá para brincar com essa situação, com o próprio corpo também. Sim. O cuidado é fundamental, doutor. É fundamental, né? Porque é uma doença que a gente tem uma possibilidade muito grande de evitar, cura, né? E não só pela profilaxia, pela prevenção, a parte curativa, né, terapêutica da doença também você pode fazer antes dessa doença aumentar e invadir, né? Então, a conscientização das mulheres de fazer os seus exames de rotina é muito importante. Elas devem fazer esses exames anualmente ou trianual, dependendo do local que elas estejam, tem essa orientação, né? Mas tem que enfatizar, é um câncer, né? Realmente mata muito, mas é uma doença que pode ser prevenida, né? E se acontecer de ter desenvolvimento, tratada de forma precoce, antes que ela tenha um crescimento e leve essa pessoa à morte. E a gente tem essa tragédia, né? Que a gente escuta muito ainda no nosso país. E é tão difícil, é tão dolorido, difícil ouvir essa pessoa. A pessoa morreu por causa do câncer de colo de útero, quando na verdade, como está dizendo o doutor, tem situações que a mulher pode matar essa situação, pode matar, eliminar esse vírus do organismo, basta fazer o seu preventivo e seu tratamento adequado, viu? Já vamos falar sobre o tratamento e vamos falar também sobre quando o câncer se instala, o que fazer, viu? Mas agora tem uma pergunta, a Tamara. Obrigado, Tamara, que Deus te abençoe. Ô, Tamara, cadê a sua cidade, minha querida? Queremos assim elogiar a tua cidade, não veio, mas Deus te abençoe, viu? Gostaria de saber se a doença tem diferentes estágios e se sim, quais são? Pergunta Super Tamara, sem cidade. Ô, Tamara! Olá, Tamara. Tem, né? A gente tem a estágio inicial, que são as lesões precursoras, que a gente chama, que são as lesões antes do câncer, né? Que são as que a gente consegue tratar e ter uma cura bem alta de 100%, né? E depois, dentro do desenvolvimento já com a doença, você tem estágios também, de 4 estágios que a gente tem, né? Então, vai depender de quanto esse câncer já cresceu do colo do útero ou se ele já saiu do colo do útero e invadiu outros órgãos. Aí é metástase. Antes da metástase, porque ele sai do colo do útero, ele pode invadir o corpo do útero, né? Ele pode invadir os ligamentos que são na parte lateral do útero, que são os ligamentos que sustentam o útero na região pélvica. Pode causar infertilidade? Sim, dependendo do comprometimento, né? Pode causar sim. E você pode ter invasão, né, de outros órgãos, bexiga, intestino, na parte pélvica, né? E aí a metástase à distância, que você vai entrar no sistema circulatório e no sistema linfático. E aí pode parar em qualquer local do corpo, né? Não é porque a pessoa está com o vírus
que ela já está com câncer. Não, doutor. Não. Entre o vírus e o câncer, quanto tempo ali? A média de você ter um exame normal e a detecção do vírus até o desenvolvimento do câncer pode se passar em torno de 6 a 8 anos. Só que é silencioso e a coisa vai... Exatamente. Então a gente tem na nossa clínica normal de acompanhamento pessoas que chegam depois de 6 anos para colher o exame. Essas pessoas, elas têm uma chance de ter desenvolvimento do câncer mais avançado. Entendi. Então, aquelas pessoas que vão de rotina ao ginecologista para fazer o seu exame, normalmente se detecta na primeira fase, antes do câncer. Exato. Nas lesões que vão desenvolver, mas se você tratar, você consegue a cura e o acompanhamento. Eu sou ainda defensor daquela ideia de que para cada coisa tem o seu tempo certo. É bíblico, né? Lá em Eclesiastes, há tempo para tudo, enfim. Porém, preste atenção no que eu vou dizer agora. Porém, se de repente você, mulher, enfim, começou a sua vida sexual mais cedo, enfim, procure ajuda, gente. Procure ver, procure fazer esse acompanhamento, afinal de contas, se às vezes, situações, eu me desculpe o que eu vou falar agora, mas eu tenho que falar como amigo, como padre, como confessor, como apresentador do Saúde e Fé, às vezes assim, aquela questão, o prazer é uma coisa e às vezes o prazer vem como consequência, né, doenças. Então, cuidado nesse sentido, assim, vá buscar ajuda. Se já começou a sua vida sexual, vá buscar ajuda. Uma visita ao ginecologista é fundamental nesse sentido, doutor. Sim, é importantíssimo. Você consegue evitar muito as complicações e as doenças mais graves, né? Não só relacionado à parte do câncer do colo do útero, abrindo um pouquinho, mas claro, os outros cânceres ginecológicos, né, do trato genital inferior, que vem do colo do útero, vagina e vulva, né? Porque o trato genital superior seria o útero, ovário e tronco. Então, você também pode evitar um câncer de vagina, um câncer de vulva. E dentro dos cânceres também, o câncer de vulva é extremamente mutilante, né? Para a mulher, ele tem um peso muito grande da parte psicológica de você ter que tirar completamente a vulva por causa de um câncer que poderia ter sido evitado, né? Exato. Então, a parte do acompanhamento é importantíssimo, fazer os exames de rotina, para se aparecer algo, ser bem precoce o tratamento. Então, visita, deixa o preconceito, às vezes, se por vergonha, preconceito, e o câncer está lá, se instalando e se multiplicando. E ele gosta de se multiplicar, viu? Mais pergunta a Sônia, Super Sônia, de São José dos Campos. Obrigado, Sônia. Deus te abençoe. Minha vizinha lá em São José dos Campos, viu? Minha cidade agora, né? Estou lá morando. Doutor e Frei, boa noite. Gostaria de saber se meninas com 12, 13 e 14 anos também podem desenvolver câncer de colo do útero. Nossa amiga Sônia, doutor, né? Sônia, boa noite. É mais difícil. As crianças, as adolescentes, elas podem ter o vírus e fica lá. Isso, elas têm uma imunidade mais defensiva e consegue segurar e manter esse vírus escondido, ou entra naquela porcentagem dos 75% que acabam com o vírus, matam o vírus e nem vão saber que tiveram. Então, normalmente, você começa a ter uma incidência maior do câncer quando a idade vai aumentando a partir dos 35, 36, até os 40 anos começa a aumentar. Antes disso, a gente tem uma tranquilidade da parte da infecção, mas tem o vírus ali que pode, a qualquer momento, abrir um quadro de uma lesão e um câncer, né? Doutor Marcos, a gente tem um tempinho ainda, então vamos lá. Chegou uma pessoa, uma moça, uma mulher no seu consultório e aí com todo esse procedimento foi detectado câncer de colo de útero. O que o doutor Marcos, qual é o tratamento a partir de agora, doutor? Então, dependendo do tipo do câncer e do estadiamento, que é aquilo que eu coloquei. Em qual órgão que está esse câncer, se está restrito ao colo do útero, se ele está invadindo a parte pélvica, se ele está invadindo outros órgãos, cada estadiamento tem um tratamento diferente. Você pode simplesmente fazer a retirada do colo do útero, né? Tira o órgão em si. É retirada, não pode fazer químio, rádio lá? Pode fazer. Aí, dependendo do estágio, às vezes você faz quimioterapia adjuvante, pré-adjuvante, né? Que é antes ou depois da cirurgia. Aí você faz a quimioterapia só para diminuir o tamanho do tumor, por exemplo, para você operar posteriormente, né? A radioterapia, que é, no caso do câncer do colo, é a bracterapia, que é via vaginal.
também pode ser feita, mas tudo vai depender de qual estágio vai estar, né? Se tem metástase à distância, de linfonodo, se não tem. Então, depois, às vezes, o estadiamento ele é feito por exames, por exemplo, o PET scan, que é um exame tipo uma tomografia, que você faz o corpo todo para ver se já tem alguma metástase à distância. E você vai vendo, a partir desses exames, você identifica e faz o tratamento ideal para aquele quadro, né? Basicamente, as lesões que a gente tem da precursoras, que são aquelas que a gente quer pegar, que são adiantes do câncer do colo do útero, né? Essas basicamente se você só retirar a lesão. Então, uma cirurgia menor, com menos complicações, você tem uma tranquilidade cirúrgica em que você tira aquela lesão e está resolvido o problema. E a mulher ela tem uma orientação melhor depois que ela tem a primeira lesão. Depois, normalmente, ela vai acompanhando e não tem outra. Eu vou colocar uma situação aqui, doutor. A mulher está gestante. Sim. Gestante, enfim. E mesmo gestante, ela pode ter o câncer de colo do útero? Sim, pode ter. Vai comprometer a criança? Não. O comprometimento, na verdade, seria se ela tiver aí já é um fator de necessidade de agir no câncer durante a gestação. Entendi. Então, se você tiver uma lesão, por exemplo, precursora, o NIC3, que a gente chama, na gestação, você só acompanha. Mas se você já tiver um câncer invasor que está tomando uma parte do corpo do útero, às vezes você indica até a interrupção da gestação para tratar o câncer, porque senão essa mulher não vai ter uma chance mais para frente. Se você deixar esse câncer evoluir durante a gestação, você compromete a vida da própria mãe, né, no caso. Da criança e da mãe. Então, gente, você viu, é uma realidade, é um câncer, tem como prevenir, como eu disse, tem um momento certo para tudo. E acima de tudo, tem que essa orientação, essa informação. Doutor, dá tempo ainda de uma última pergunta. A Tamires Ribeiro. Obrigado, Tamires, Deus abençoe. Também não falou sua cidade, mas um beijo para você, Tamires. Eu retirei o útero, ainda preciso fazer o exame Papa Nicolau? Pergunta a Tamires, doutor. Ela retirou. Tamires, boa noite. O que é importante saber é se você retirou o útero por inteiro. Porque existem cirurgias que tirou o útero por inteiro, você tem ainda a vagina e a vulva. Então, você pode, em algumas situações, eles não indicam você colher o Papa Nicolau de rotina anual, mas se você tiver vida sexual ativa, você colher a cada 3 anos, por exemplo, que é onde você detecta alterações de células vaginais. Mas a chance, como a gente colocou, de ter um câncer de vagina ou ter um câncer de vulva é muito mais difícil do que o colo do útero. Mas você pode continuar, entra aquela parte da individualidade. Se você ficar mais segura, você pode continuar fazendo o exame sem nenhum problema. Legal, gente. Então aí, ó, é um local que as células cancerígenas gostam de se multiplicar, então pode trazer outras consequências. Então, acho que o recado foi dado aqui pelo Dr. Marcos. Eu quero mandar um abraço também à doutora Adriana, sua esposa, psicóloga, né? Psicóloga, isso. Beijo para ela também. E tem uma galerinha em casa acompanhando. Quem são? É o Michel, que tem 12 anos. Eles estão acordados acompanhando, doutor? Estão. Pode mandar um abraço aí para ele, doutor. O Vinícius, que tem 9 anos, e a Giovana, de 8 anos. Meus Michel, 3. Vinícius e Giovana. Isso. Um abraço aí, os filhos, os 3 mosqueteiros aí, né? Os 3 heróis, pelo papai e pela mamãe aqui. Parabéns, viu? Gente, tivemos o prazer de conversar com o Dr. Marcos Vinícius, ginecologista e obstetra. Quem quiser entrar em contato aqui, gente, olha, tem o nosso WhatsApp, tá na tela, 12997654577, tá na tela, vale a pena, viu, gente? Ou o outro telefone, que é o 12, o fixo, 3127-3356. Tá na tela para você copiar, viu, gente? Doutor Marcos, muito obrigado, viu, pelas suas orientações. Acho que foi muito útil, valiosíssima as suas orientações e informações. Creio que quem está em casa aí aprendeu muito e vai se cuidar um pouquinho mais, doutor. Agradeço o convite, muito importante esse trabalho da orientação, né, da população, para a gente tentar diminuir essa doença tão complicada que vem trazendo sofrimento para tanta gente aí no Brasil, né? Então vamos com muito carinho acolhê-la aqui, ela que é pediatra e também escritora, a doutora Valdelene Nunes de Andrade. Doutora, entra aqui na salinha. Boa noite, bem-vinda, doutora. Está elegante. Bem-vinda, doutora. Obrigada, nossa médica pediatra, né? Sim. Feliz Páscoa, doutora. O mesmo. Muito obrigada. E o nosso padre, pároco, mas também psicólogo, gosta de falar, o padre Paulo. Boa noite, padre. Boa noite. Feliz Páscoa, meu irmão, né? Também um prazer imenso conhecê-lo. Vamos sentar aqui, gente.
Vamos sentar aqui com muito carinho. Doutores, né? Padre e doutora. Acabamos de falar com o doutor Marcos, né? Sobre câncer de colo de útero. Não é fácil. Eu queria perguntar para os dois assim, a pessoa que recebe a notícia, o assunto de hoje, a gente vai mostrar os livros, enfim, a pessoa que recebe a notícia de um câncer, desaparece o chão, né? Pode advir aí quadros depressivos diante de uma realidade, a pessoa descobriu, eu estou com câncer de colo de útero, enfim, ou outro tipo de câncer. Pode trazer quadros depressivos aí, doutora? Com certeza. Mexe com o emocional? Com certeza, mexe totalmente, né? E vou aproveitar, então, o ensejo da sua pergunta para falar justamente que o meu primeiro livro, Medicina e Espiritualidade... Vou mostrar qual deles, Medicina? É esse aqui. Esse daqui? É. Ah, ok. Ele tem um capítulo que fala justamente da abordagem da consulta médica, da consulta clínica com abordagem religiosa, né? Que torna, inclusive, o médico, o médico que ele é espiritualizado, que ele é mais sensível a esse aspecto, ele tem mais uma maneira mais delicada de falar com o paciente, porque também vai depender de como o paciente recebe essa notícia. O outro, Saúde e Oração, também tem um capítulo... Deixa eu só, a senhora está citando os livros, deixa eu dizer, gente, que todos esses livros estão aqui na nossa livraria e tem, eu vou dizer para você, ó, tem 20% de desconto, hein? 20% de desconto ligando na Editora Santuário, na Livraria Santuário, todos eles estão aqui. E tem 20% de desconto. Basta, é um kit completo. Basta dizer que você está acompanhando o Saúde e Fé. Tem 4 livros escritos pela autora, a doutora Valdelene, que está aqui. Você ganha 20% de desconto. Acesse o site editorasantuario.com.br ou aponte a câmera. Você está vendo aí um QR Code aparecendo? Então, justamente para que você tenha essa certeza. E a promoção, gente, é válida só até o final desse programa. O livro vai estar lá, mas a promoção de 20% de desconto é só até o final do programa. Corre! Doutora, desculpa aí, interrompi. Só complementando o que eu ia falar, eu quero dar um exemplo prático, né, sobre isso que o senhor falou. Tá. Há poucos dias, porque além de pediatra, eu trabalho também no programa Saúde da Família há 21 anos, né? Então, esse sotaque, a gente tem que revelar isso. Esse sotaque está vindo aonde? Maravilhoso? É maravilhosíssimo. João Pessoa, Paraíba, Pessoa, né? Nós dois. Vamos escutar a voz do padre, assim, pelo menos assim, né? Inclusive somos da mesma paróquia. Da mesma paróquia. Ela é paroquiana, padre? Paroquiana. Ela é assídua. Isso, contribui muito. Tá. Frei Rinaldo, um prazer imenso. E neste momento, muitos paroquianos, amigos, profissionais da saúde, da psicologia... Pode mandar beijo e abraço para todo mundo, doutor. Aí o padre dela. Né? Então, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? TV Aparecida. Fomos muito bem acolhidos. Graças a Deus. Aqui é assim. Isso. Então, na fala da doutora Valdelene, eu me formei em psicologia em 2014 e trabalhei o meu TCC de psicologia e espiritualidade como indicativo na qualidade de vida da pessoa idosa. E hoje eu trabalho com idosos, com a pessoa idosa, acompanho a pastoral da pessoa idosa e faço atendimento a idosos. Né? E faz programa de rádio, oferecimento? Vamos começar. Estamos iniciando. O nosso programa vai ser Saúde e Fé também. Saúde e Fé, olha, tá vendo? Só. Que bom que o programa está inspirando aqui, né? Então, mas só para complementar o exemplo que eu ia dar a respeito do câncer, eu atendi uma senhora que ela chegou desesperada porque foi fazer um exame. Coincidentemente, houve uma suspeita de câncer de útero, né? Por coincidência, o assunto de hoje. E ela chegou desesperada porque a médica tinha deixado ela assim, nesse estado, né? Dando a entender que seria algo mais sério do que o que ela pensava. Entendi. Então, ela ficou desesperada, veio para mim e o que ela colocou, que já estava prevenindo a família, que iria fazer o exame que a médica solicitou e, se confirmasse, ela iria tomar alguma coisa para dar um fim à vida dela, porque uma prima estava passando por um câncer e ela não queria sofrer o que a prima estava sofrendo. Aí, então, eu aproveito para falar da questão da espiritualidade na minha profissão. Que é esse aqui? Todos, né? Todos, mas né? assim, que eu estava falando da abordagem do médico, como vai receber a notícia, tem toda a diferença. Então, o que é que eu falei para ela? Acalmei, disse, olha, o diagnóstico não foi dado, uma ultrassonografia não dá diagnóstico de câncer, como até o médico aqui estava explicando algumas coisas, né? E outra coisa, cada caso é um caso. Tranquilizei que isso é muito importante. Exato, né? E no final eu usei o que eu aplico muitas vezes no meu atendimento, que é a questão da espiritualidade. E então questionei a ela, a senhora acredita em Jesus Cristo? Acredito, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu disse, então olhe para a cruz e veja o sofrimento. Ele sofreu, então quem somos nós
a senhora está me dizendo que vai pôr um fim à sua vida porque não quer sofrer, se espelhe no sofrimento de Cristo. Ok. Eu tranquilizei e ela saiu muito melhor. Agora, isso aqui, imagina assim, ó, gente, ó, são 4, deixa eu falar os 4 livros aqui, ó. A Busca da Felicidade pela Fé, atenção, super time, que a Busca da Felicidade pela Fé está aqui, a gente faz parte do kit aqui, que a gente está com a promoção especial para você. Saúde e Oração, tá aqui, ó, Saúde e Oração, bonitíssimo aqui o livro, maravilhoso. Depressão, a gente vai colocar aqui, Depressão, vire a página, vire essa página, tá aqui, livro Depressão, vire essa página. E Medicina e Espiritualidade, aqui esse livro, são os 4 livros da doutora aqui, com parcerias, etc. Né? Agora, ô padre, tudo isso que ela está falando de espiritualidade, de fé, enfim, ela ouviu assim nos sermões assim do senhor? Como é que é? Olha, nós nos conhecemos em 2017 e foi interessante como nós nos conhecemos, porque eu cheguei na livraria, encontrei o livro Medicina e Espiritualidade e disse assim, eu tenho um sonho de conhecer esta médica, essa escritora paraibana. Okay. E como eu trabalhei a espiritualidade na psicologia, no TCC, e hoje continuo porque eu concluí um mestrado em envelhecimento, em gerontologia, e hoje eu colaboro lá na Universidade Federal com o módulo Espiritualidade nos Cuidados Paliativos. Okay. E no ano de 1946, já a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já preconiza a espiritualidade como uma 4ª dimensão. Ok, né? Ok. E como é que a espiritualidade, aproveitando-se, ela pode ajudar, né, nesse processo todo, desde o momento que você descobre a doença, o tratamento em si, a família, como é que a espiritualidade pode trazer esse conjunto, doutor? Olha, padre. Eu tive o privilégio de apresentar o 3º e 4º livro da doutora Valdelene. A Busca da Felicidade pela Fé, que é o 3º livro, e o 4º, Depressão, vira esta página. E ela já coloca tão bem que quando aqui é que eu falo idoso porque é o meu público, claro, né? Claro. Mas quando a pessoa recebe, ou a mulher recebe, ou o jovem, o idoso, o diagnóstico, quando ele tem realmente, está ancorado na fé, ele já tem no seu história de vida, o cultivo da religiosidade, da espiritualidade, é mais fácil. Esse é um grande suporte. É um meio realmente de enfrentamento. E tem uma diferença. A pessoa que já tem esse suporte, essa vivência, para aquelas que não têm a experiência. Isso é comprovado cientificamente, né, doutora? Como é que a senhora chegou nisso? Como é que a senhora trouxe esse elemento fé tão forte na sua vida? É por sua vivência, doutora, que a senhora colocou isso nos escritos e na sua experiência como médica? Olha, primeiro, fé é um dom, né? O senhor é freio, padre, sabe mais do que eu. Então, também recebi muito isso na minha educação, herdei da minha mãe, uma série de coisas. E eu sempre tive esse lado meu religioso muito forte. E fiz o mestrado em Ciência das Religiões e minha linha de trabalho foi espiritualidade e saúde. Daí eu escrevi o primeiro livro, Medicina e Espiritualidade. Eu sempre, nos meus atendimentos, que eu atendo muita gente de saúde mental no programa Saúde da Família, e já via nisso hipertensos, diabetes. As pessoas colocavam isso. Quando eram aquelas pessoas que frequentavam a igreja regularmente, tinham uma prática religiosa, rezavam o terço, participavam da adoração ao Santíssimo, elas tinham um melhor controle das doenças, conseguiam deixar de tomar certos medicamentos. Não estou aqui dizendo que a pessoa não deve fazer tratamento. Claro, né? Ou seja, tudo com orientação médica, sempre. Isso. Né? Então, o senhor perguntou também a questão da espiritualidade, em que é que ajuda, não é? Existem estudos científicos comprovando, esse meu primeiro livro, que é Medicina e Espiritualidade, ele traz muito isso. Há artigos científicos internacionais de cientistas renomados que já comprovam que existe um centro da fé chamado... Tem um livro famoso, é melhor crer, né? Sim, é melhor acreditar, também um americano, que fala justamente sobre essa realidade. Então, tem áreas do nosso cérebro que são ativadas quando nós rezamos, quando se reza o texto, quando se medita, isso está comprovado. Né? Então, essas pessoas, elas vão o que é que vai acontecer? Nós temos uma inter-relação entre o sistema nervoso e imunológico, né? E endócrino, que nós liberamos os nossos hormônios. Então, se nós estimulamos a nossa área da fé, vai haver também um estímulo do nosso sistema imunológico. Então, daí tem trabalhos que comprovam que doentes com HIV, por exemplo,
eles reagem muito melhor. Pacientes oncológicos reagem melhor ao tratamento. Outros pacientes têm alta mais rápido, os que têm fé, que praticam religião regularmente. Porque não adianta eu ir na missa só na Semana Santa. Os trabalhos americanos, eles comprovam que para a prática religiosa fazer efeito no nosso corpo é como exercício físico. Tem que ter regularidade. Perseverança, né? E mais ainda, padre, o outro fator que colabora para que a espiritualidade seja benéfica para o tratamento da saúde de uma maneira geral é o suporte social. Legal, que é o que a gente tem aqui, no caso, fazer parte de uma comunidade. Faz toda a diferença. O padre, né? Eu queria, assim, se rezar já faz bem para a alma, enfim. Rezar agora, orar, estar em comunhão com Deus. Agora, para a saúde física, melhor ainda. Sim. Em 2019, 2018, o Conselho de Cardiologia orientou os médicos a acolher os seus pacientes a partir da sua fé, das suas crenças, né? Legal. E bem sabemos, mais uma vez, me reporto aos livros dela, que trata a força que tem a oração para o coração, né? O perdão, né? Exato. Quanto mais nós... Olha aí, isso aí é programa, né? Sem dúvida, né? Gente, ó, eu vou pegar no pé de vocês. Por que vocês chegaram tão tarde? Não é que chegaram tarde aqui, né? Mas, assim, vamos marcar um outro programa para falar com mais tempo, porque temos tema aqui fantástico. Se a gente for falar de perdão, é um bloco inteiro. Meu Deus falar do céu, de perdão. Mas vocês vão estar aqui para Aparecida, vão participar de outros programas certamente também. Participamos já do Bênção da Manhã e na Rádio Tarde Aparecida, mas aí o seu é o último agora, né? Mas assim, então, o gostinho foi dado, né? Desculpa, eu tenho que encerrar por causa do tempo também, assim, mas assim, é um prazeraço. Quem quiser entrar em contato, gente, estão os livros aqui. Tem aqui, tá a promoção 20% de desconto. Se você ligar agora para a Editora Santuário e pedir o kit completo, a gente vai fazer uma promoção hoje para você com muito carinho, viu? Se você chorar um pouquinho, isso tem para amanhã, viu? Mas, gente, obrigado, Obrigado, nós padre. Nós que agradecemos, obrigado, um prazer muito grande estar aqui, viu? Nossa, que maravilha. Gostei demais, viu? Muito obrigado. Gostei demais. Atenção, produção, vamos marcar um programa assim, completo com eles, tá? Completo com eles, hein? Obrigado, gente. Que Deus abençoe, gente. Deus abençoe, padre. Né? Muitíssimo obrigado.